Quer começar abrindo? Eu gostaria de tecer mais algumas palavras prévias. Por que que você vai tecer palavras prévias? Olha, honestamente, Svessa, você tá me irritando. Então, Eu quero começar, eu quero é tomar meu isso. matcha. Você tá me É deixando isso. irritada. Você tá me levando pra Por um que lugar que eu tô ruim. te irritando? Porque você manipulou os meios pra ter dados a seu favor, baseado na falta de entendimento que a Dani teve do briefing. Como é gostoso o terraplanismo, né? Porque veja, a pessoa estava tão confiante por um episódio chamado Casamento, Eu onde tô ela ia ainda. vir, ai, que a monogamia não existe, ai, dados, 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 vou te humilhar. Aí o que acontece? Uma mulher da geração Z, que se dizia sua amiga. Mas ela é mais conservadora que eu. Então Aí, tem um ponto aí ela aí. me traz dados, porque até então eu falei, não, eu vou no freestyle, eu vou encarar dados Falou com cacete que você pediu. coração, com coração. Mas aí, menina Dani trouxe dados, e aí, dando uma olhada nos dados, eu falei, pera, talvez eu precise lutar essa guerra com as armas do inimigo. E aí, os meus dados, eles não só te colocam numa situação vexatória, Não me sinto com e humilhante vexame. como rebate a sua tese Não rebate. infundada, incorreta, Você não ouviu a minha tá? E tese. precária. Você não ouviu a minha tese. Você foi colher informações com outras pessoas da aula que eu dei pro Arthur ontem. Mas vamos começar. Pode começar? Vamos começar o episódio, é isso aí, é só pra entrar nesse clima gostoso. Delícia, delícia. Oiê, estamos aqui com mais um episódio de Café e Matcha, onde eu humilho o Rodrigo e o Rodrigo faz parte do podcast. É Café e Matcha porque é um podcast de gerações, onde a geração Z deixa a geração millennial com vergonha e vontade de se esconder embaixo da mesa. Eu sou Ana Carolina. E eu sou o Rodrigues Vézia, né? E eu achei hilariante esse começo, né? A autoestima da geração Z é algo a ser estudado, né? A sua não tem nenhuma. Parafraseando uma outra questão. E eu tô muito feliz, Ana, desse episódio, eu tô muito feliz mesmo, porque é um episódio que eu tava talvez um pouco preocupado Não, num primeiro preocupado. momento. Falou que não queria falar Eu sobre. senti que você tava confiante demais, eu falei, será? Ela me ameaçando, gente, que eu vou vir com dados, que eu vou vir com isso, que eu vou vir com aquilo, e eu tinha apenas o quê? Um sonho. Um sonho. Só que aí, alguma coisa muito especial aconteceu, porque juntando o fato da minha ousadia com alguns dados que me foram trazidos curiosamente por uma pessoa da geração Z, Nossa, eu não tenho eu comecei a olhar e falei: palavras pra "Quer- Dani. queres? Queres falar de casamento comigo? Pois fales, Então vamos. pois venha." O assunto de hoje é como as gerações veem o casamento, É isso. tá? Vamos começar falando sobre como a geração Z vê o casamento. Eu vou deixar até você contar para o nosso público como é que a geração Z vê o casamento. Acho que seria mais interessante o pessoal ouvir de você. Infelizmente, grande parte da geração Z, especialmente homens, ainda são muito conservadores. Hum, Então não me surpreende que muitos querem casar à moda antiga, olha só. no formato tradicional. Porém, nos dados que eu pesquisei agora, porque não deu pra confiar na Dani, porque a Dani pôs, não posso falar isso aqui, mas né, na minha bunda, eu descobri que a geração Z é a geração mais aberta para relações não monogâmicas. Tá? Ok, Pode não ser a maioria, mas é mais aberta, então, ok. e é a que mais questiona o modelo, a instituição do casamento, indo pra esse lugar da monogamia. Eu É já posso, eu já curioso. posso continuar, mas você pode contar a visão Não, dos seus não. tiozão. É curioso, porque eu confesso que eu não conheço esse dado aí sobre a visão da geração Z sobre relacionamentos não monogâmicos. Até deixar claro que aqui não é um certo ou errado, tanto para modelos tradicionais como para modelos que não são. Mas é curioso, mas faz sentido também. Eu acho que pode ser, né? A gente está falando de uma geração, no caso a Z, que, por um lado, talvez esteja mais aberta a outros formatos não tradicionais, mas que, curiosamente e violentamente, gosta mais de um modelo tradicional se comparado com os millennials. E tá tudo bem, volto a dizer, não tem nada de errado. Mas eu acho que isso abre uma nova perspectiva, até para que a própria geração Z conheça a geração Z, né?
que eu acho que é uma coisa que a gente traz aqui. Mas falando sobre millennials, eu acho que a gente realmente fica numa certa encruzilhada entre a X e a Z nesse sentido, né? Porque nós somos uma geração que casou mais tarde, é sensivelmente mais tarde do que a geração anterior, né? A gente está falando que hoje, em média, um millennium tenha se casado entre 28 e 30 e poucos anos, né? E se você comparar com a geração X, nessa idade o pessoal já estava casado há bastante tempo, já com filhos no plural, né? Então acho que, sendo bem sincero, eu acho que existe uma disrupção até maior entre geração Millennium para X do que a Z para Millennium. Como você pode falar isso se outro dia você estava falando que a união estável é equivalente a casamento? Palavras de Rodrigo Sberger. No programa eu vou virar pra você e vou perguntar: você é casada? Você vai responder não. E Mike Drop acabou. Aí eu ia falar: e você é casada? E você me respondeu: sou quase. É a mesma coisa. Sim. Que disrupção é essa, então? Não, disrupção no sentido de que a geração Z não, os millennials se casaram bem depois do que os da geração X, comparando com a geração Porque é X. mais pobre. Ou quem? A geração millennial é mais pobre que a geração X. Pode ser, eu acho que existem mais fatores até além desse, né? Eu acho que existe uma desconstrução religiosa que na geração Z meio que se acompanha, né? A geração Z, por mais que quer se casar mais do que os milênios, no sentido mais tradicional, ainda assim existe uma desconstrução sobre o rito enquanto rito religioso, né? Sim. Eu acho que a coisa é mais vista como um rito social do que um rito religioso em si. Diferente da geração X para cima, que tinha muita questão religiosa junto com o rito social, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os millennials, se eles casaram com 28, 30 anos, e a geração Z quer se casar com 28, 30 anos, está muito parelho, né? Se Tá, você pensar. realmente. Aí tudo bem, eu concordo com você. Mas a disrupção foi só numa questão etária. Mas o formato casamento O formato ainda. também não. Como não? Você não mora O junto? formato também não, sabe por quê? Porque esse formato de morar junto antes de casar e casar, entre aspas, muito mais no sentido de união estável, é uma disrupção dos millennials. Tá bom. Ok, dou essa pra você. Agora, a gente tá falando. Você falou que os millennials foram maiores na desconstrução. Sim. Como que você diz que a gente olhar pra poligamia com outros olhos não é maior questionar a monogamia, que era onde eu queria entrar, tá? Uhum. Bom, mas como que isso não é maior do que só se casar mais tarde ou morar junto antes? Eu acho que é maior porque, veja só, vamos voltar a dados, né? Já que estamos nessa pilar hoje aqui. Eu acho que é maior pelo seguinte: os millennials, eles se casaram menos do que a geração X, se casaram mais tarde, abriram mão da relevância religiosa que o ato em si tinha, Tá. começaram a morar junto antes de casar e muitas vezes isso substituindo o casar em si, e tudo isso que os millennials fazem, diferente da geração X, não tem uma disrupção com a geração Z. A geração Z mantém isso e quando não mantém, tem até um olhar um pouco mais tradicional, ou seja, a geração Z pensa igual na sua grande maioria no sentido de antes de casar, vamos morar Vou junto. casar tarde, Vou, não ca- precisa ser um rito. vou casar tarde, não precisa ser um rito religioso. Vou morar junto antes de assinar um papel, seja qual for. E, inclusive, quero fazer o rito, ainda que social, mas, pelo menos na intenção, né? Vamos ver se isso vai se concretizar, porque como tem uma discrepância de idade, né? Talvez a gente perceba depois de um tempo que existia um desejo que não se concretizou, ou se concretizou, mas querem se casar mais do que os milênios. Então, por um lado, a geração Z pode ter um olhar um pouco mais receptivo a coisas como poligamia e etc.
mas ao mesmo tempo, percentualmente, tem um olhar muito mais conservador, muito mais conservador do que os milênios na hora da ordem prática da coisa. E eu acho isso curioso. Não, na hora da ordem prática das coisas, beleza, mas é porque a gente é mais novo. Você não pode Sim, pegar, a galera não tem essa consciência. Eles veem televisão com 15 anos, vê filminho e acha que com 24, que era o que eu achava também quando eu era mais nova, eu ia estar casada e com 27 eu ia ter filho. Aí quando você vira um adulto, você vai criando consciência e fala, bom, não é bem assim. E eu sim, também não quero isso. sim. Então, eu acho que, ok, você tem um dado. Parabéns pelo seu dado. Obrigado. Porém, ele é um recorte e Claro. tem que olhar pra isso, que tem uma galera mais nova que não dá pra dizer ainda, que todo mundo, se você pergunta pra uma menina, especialmente porque pra mulher é mais pesado essa chuva de mídia e chuva de casamentos onde o cara trata ela mal, mas no final eles vivem felizes pra sempre. Todo mundo quer Certo. casar. Todo mundo quer casar. Eu não conheço uma menina, quando eu era mais nova, que não queria casar. Pode ser. Entendeu? Porque é E novinha. numa visão bem romântica da coisa, Sim, né? sim. Agora, Uhum. a galera mais velha questionando a monogamia não quer dizer que serão poligâmicos, como eu. É, É exato. só você olhar pra poligamia, pra monogamia pelo que ela é, que realmente foi uma questão de propriedade privada e não de amor. É propriedade privada. No seu nascimento, você diz, É, no né? nascimento, Sim, historicamente, não sim, vem de sim, amor, sim, sim. vem de um lugar. Vem de um lugar de uma burguesia querendo preservar patrimônio. É, Beleza. exato, que pra eu saber que a minha casa, enquanto homem, estou passando pro meu filho, pro meu herdeiro, Uhum. a minha mulher, porque homens nunca foram monogâmicos, né? Apesar de dizer que sim, homens traiam muito, mas o importante era a mulher não estar com outros homens pra saber que aquela criança que ela estava Era gestando dele era mesmo. dele, e aí o patrimônio ia pra ele. Perfeito. Então, eu Sim, acho de que fato é. questionar é a mesma coisa do feminismo. Questionar as coisas não faz de você poligâmica. Só faz de você consciente. Você fala, bom, tenho essa informação aqui, Uhum. mas eu fui socialmente criada pra isso e eu tô em paz sendo monogâmica. Seguirei sendo monogâmica. É, eu faço essa mesma leitura. Acho que a gente concorda nisso. Eu acho que a geração Z é mais aberta a novos formatos. Não que os millennials não sejam, mas a geração Z é mais aberta a novos formatos. Mas ao mesmo tempo, e aí podemos até concluir que até de forma consciente, e até tomara que seja assim literalmente, ao mesmo tempo querendo no sentido de optar por um formato mais tradicional, talvez diferente de uma geração Z ou até os baby boomers e tal, que talvez iam para formatos tradicionais de uma forma muito menos consciente Por como não hoje, conhecer outros. por não conhecer outros e até porque também tinham menos opção do que hoje, né? Porque há 50, 100 anos atrás existia uma pressão social muito maior, e aí para homens e mulheres, apesar de que mais para mulheres, mas para homens também no sentido de casar, constituir família, ser visto pela sociedade como um pai de família, uma mãe, né, etc, etc. Hoje em dia não mais, ou muito menos, pelo Uhum. menos, né? Eu acho que ainda existe, de certa forma, uma expectativa para que as pessoas casem e constituam famílias de alguma forma, mas muito menos se a gente comparar com a realidade dos nossos avós. O que eu acho muito legal e eu acho super legal de trazer é que eu tive uma criação completamente diferente. Então, em casa, eu moro com o meu pai. Certo. Meu pai, a gente já falou disso no Falamos episódio sobre sobre isso. sair de casa, mas eu Exato. moro com o meu pai. E o meu pai nunca me pressionou, muito pelo contrário. Ele tem um relacionamento não tradicional, então ele não mora na mesma casa que a pessoa que ele namora há 16 anos. Eles Certo. moram cada um na sua. Isso é super não tradicional, né? Especialmente pra galera mais Diferente, velha. para a geração dele não é comum, Super, porque até né? quando eu falo, perguntam, seu pai é solteiro? Eu, não, meu pai namora há tanto tempo. E é namoro, eles usam essa palavra. Aham. E aí você pergunta, pô, mas eles moram juntos? Não, Não moram. E nunca moraram, né? nunca moraram. É um formato É diferente, um de formato fato. diferente. E eu acho que pelo meu pai ter vivido outra coisa, ele é geração X, Uhum. ele não me pressiona, entendeu? Sei. Ele entende que o que ele viveu, pelo menos no primeiro relacionamento dele, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Certo. Que depois que ele ficou solteiro, ele não estava mais disposto a viver um relacionamento em que ele tivesse que abrir mão de tantas coisas. Que Perfeito. também pode ser o motivo pelo qual eu associo talvez relacionamentos mais sérios como um casamento a isso, porque eu fui meio que educada a entender É a que em um sua casamento, referência. É. eu abro mão. E o meu pai não me pressiona. Ele acha que
Ele acha dificilmente que alguém gostaria de passar o resto da vida comigo porque eu dou Que muito trabalho. isso? Não, mas é porque eu tenho opiniões muito fortes, eu gosto das Sim. coisas. Eu até entendo. Eu também não quero passar o resto da vida com ninguém, então pra mim tá tranquilo. Eu acho que eventualmente as Tá. pessoas irritam. Mas eu acho que eu iria pra um caminho, não, tradicional também. Igual Aham. você falou, o rito do casamento, que não religioso, eu acho show. Lembra que eu te falei que eu queria ter várias religiões no meu casamento e Aham. tal? Sim. Enfim, eu acho que o rito é legal. Não quero assinar casamento, já te falei. Quero assinar união estável, porque eu Certo. consigo dividir os bens, show. E eu não Aham. preciso mudar meus documentos pra casada. Ok. Só por isso, por uma questão de comodidade. E também porque eu sou contra a instituição casamento na sua formação e etc e tal. E porque é religiosa, veio de um lugar religioso e de propriedade. Sim, sim. Então eu não quero, eu só não quero ter isso, mas eu teria uma união estável. O meu casamento seria totalmente sobre mim mesma, já aviso ao meu futuro noivo, porque é sobre a noiva, ele só tem que estar lá. Mas a opinião dele entrará e sairá. Nisso você tá trazendo uma visão bem tradicional, porque na tradicional também é Acontece sobre a isso? noiva. É, Não, e mas tudo seria bem. sobre. Estamos aqui jogando vários elementos no liquidificador, né? Amo, mas eu não moraria, eu não gostaria de morar na mesma casa que ele. E Tá. caso eu morasse na mesma casa que ele, eu queria ter 2 quartos. A gente pode dormir no mesmo, mas sabe quando você vai dormir? É que você já mora junto há um tempo. Mas Aham. quando você é solteiro, e aí você vai dormir, e aí você quer ver sua sériezinha. Pô, você vai lá e bota Não, tua sériezinha. bom, já fui um cara solteiro que morava sozinho, então já tive essa vivência. Já tive É. essa vivência enquanto um cara solteiro que morava sozinho e agora um cara casado, né? Que tem uma companheira enfim, divide a vida nesse sentido. Mas, ó, quando a gente fala, você estava até falando da questão da poligamia e tal, que é uma das muitas opções de vida, né? E também sem juízo de valor, né? Quem tem uma visão religiosa e quer casar numa visão religiosa, seja qual for, tudo bem também, né? Tipo, o importante é que faça sentido para as pessoas envolvidas, né? Porque senão fica parecendo que a gente está aqui dizendo que millennials e geração Z abriram mão da relevância do peso da religiosidade na questão do matrimônio, e isso não é certo nem errado, né? É só um fato. Não, inclusive, muita geração Z, muitos jovens estão caminhando pra voltar É. a ser pessoas Mas isso é religiosas. meio cíclico também, É. né, na humanidade, né? Tipo, gerações mais progressistas, gerações mais conservadoras, né? Uma puxa mais, outra solta mais. Tem os contextos históricos também envolvidos, né? Se você parar para pensar, por um lado, a geração X é super tradicional em muita coisa, mas por outro lado, eles foram super libertários em outras, né? Os hippies, né? São geração X. Ou não, perdão. Não, são baby boomers. Exato. Então, olha só. Os hippies que são baby boomers, essa geração baby boomer, por mais que vivia num contexto muito mais conservador do que nós atualmente, eles eram muito mais libertários do que propriamente a geração X que sucedeu eles depois. E mesmo a minha, Né? que, por exemplo, a gente até fala de sexo, não é mais um tabu falar sobre sexo que a gente não Sim. faz. Isso é muito louco, né? Você pensar que uma mulher da baby boomer, que vivia numa sociedade muito mais machista do que hoje Uhum, ela tinha uma liberdade sexual e uma expressão sexual muito maior do que uma mulher hoje. sim. E sendo que a mulher hoje tem muito mais facilidade para fazer sexo, seja o formato que for, né? Ah, Então é você não muito tá sendo uma louco. mulher hoje, você não pode dizer que tem mais facilidade, não, tá? Tá bem difícil. Ainda mais se for uma mulher hétero solteira, É, né? exato, é Não tá difícil. fácil a E se vida. você tiver qualquer padrão, esquece. É. Eu não tô dizendo que a geração. Eu não acho que a geração Z ela é mais conservadora em si do que os millennials. Até porque, né? Não acho. Acho que a geração X foi, de certa forma, um pouco mais conservadora do que os baby boomers em várias coisas. Eu não vejo dessa mesma forma entre millennials e geração Z. Mas uma coisa que eu acho curioso da geração Z é que a geração Z tem uma autoestima e uma visão de que eles realmente acham que eles são muito mais libertários do que os millennials. A gente tem. Mas não, a gente não encontra essa verdade nos fatos. Mas sabe por que eu acho que isso pode acontecer? Porque a gente cresceu com a rede social. Pode E ser. aí, É. jovem, como eu falei lá, inclusive na palestra, foi a gente é mais sem noção e tem mais coragem, até porque a gente é mais novo. Isso não é uma questão Sim. de geração, É uma isso é uma questão questão de de idade. juventude. É. Só que a gente cresceu com a rede social. Então a Sim. gente tem Verdade. muito mais acesso a pessoas da nossa idade que estão se posicionando Sim. e a gente tem um ambiente mais receptivo para esse tipo de posicionamento também. Sim, verdade. Também. Então eu acho
que talvez dê essa impressão, porque a gente talvez só fale disso em mais alto, em mais lugares, Tem mais em lugar para lugares falar, virais. tem mais lugar para falar em Exato. termos de mídia, etc, etc. E há mais liberdade para se falar do que antes. Não que antes não Não, tivesse, e a gente é mas mais novo, por exemplo, a gente tá tendo tempo, por exemplo, a galera, muita gente que, se você for ver da geração Z, que é super ambientalista ou ativista, são Uhum, pessoas que que não teriam idade ainda para estar trabalhando, estão saindo de uma escola, são mais novas, sabe? Mais sim, novas que eu. Vocês já estão trabalhando há muito tempo. sim. E agora vocês já estão mais velhos, são lideranças, etc e tal. Então vocês Uhum, não têm tempo de ficar ali, bom, deixa eu ver como é que tá o clima. O que que eu posso fazer para melhorar o clima, sim, entendeu? verdade. A gente tem esse tempo. Só que é bom também E esse porque. interesse E esse maior, interesse. né? Eu acredito sim que a geração Z é mais libertária que os millennials, mas não é uma grande discrepância também. Eu acho que realmente a gente foi mais. A gente teve mais acesso à informação. A gente tendo o Instagram e coisas do tipo, a gente tinha acesso à informação quando a gente quisesse, de onde a gente quisesse. Sim, Pautas começaram a emergir, então nunca estivemos diante de crises climáticas como agora, que sim, também dá um senso de urgência. sim, também. Então tem tudo isso, que nunca é por acaso, mas muitos fatores históricos que levaram a gente a hoje pensar diferente sobre o meio ambiente Ah, e querer agir. eu acho que em relação a questões como meio ambiente, etc, é um abismo de diferença. É um Ah, eu não sei dizer. abismo de diferença no sentido da preocupação. De novo, não que os millennials não estejam preocupados com o meio ambiente, não é isso. Mas eu acho que a geração Z, ela é mais preocupada, mais engajada e mais informada sobre o tema, sobre esse tema em específico. Eu não sei se isso é igual a ser mais libertário, eu acho que é mais no sentido de estar mais preocupado com um problema que é um problema, ou seja, né, vamos dizer assim, a geração X meio que nega esse problema, porque eles são inclusive os grandes causadores E disso. grandes negacionistas. Os millennials, eles não negam o problema, mas eles são muito passivos em relação a esse problema, por N questões. A geração Z é a geração que meio que pegou esse problema pra si, do tipo, galera, que porra é essa que vocês estão fazendo? O mundo tá cagado, tá fudido, tá aqui os dados, tá aqui o que tá acontecendo, e aí, qual é que é? E Sabe? isso dita muito se a gente vai querer casar nem tanto, mas o constituir uma família. Uhum. Porque uma das coisas que eu falo com os meus amigos, e aqui eu vou fazer que nem grandes homens fazem, que eles trazem apenas vivências e nenhum dado, mas eu vou trazer as minhas vivências, que é Hum. todas as minhas amigas, não é que não querem ser mães, mas têm medo de ser mãe. Porque Tá. você não sabe o mundo que vai estar lá depois. Você não sabe nem. Eles estão falando, né, enfim, por conta das crises climáticas, 2050 vai ser um ano completamente diferente de 2030 no quesito respiração, do ar, muitas espécies vão sumir. Você começa a ficar preocupado, entendeu? Eu fico Ah, pensando, tipo, total. pô, Até eu vou dar a porque. luz pra uma pessoa que vai morrer. Exato. Primeiro que assim, em 2050 vocês vão estar vivos. Na grande maioria, né? Diferente da geração X, que já não vai estar mais aqui no planeta. Os millennials vão estar, mas já velhos. Então é uma bucha que tá totalmente no colo da geração Z, porque vocês vão ser adultos, assim, na plenitude da vida adulta, mais ou menos nesse momento, né? Então. Não, e essa urgência climática explica muito do porquê talvez muitos de nós pensem em não ter filhos mais. Se você perguntar para uma de 15 anos, provavelmente que não tem todas essas informações, Uhum. ela vai dizer que ela quer ser mãe. Muito dificilmente, porque a gente também foi socializada para isso, muitas meninas querem ser mães. Quando você fica mais velha, esse número vai diminuindo, porque você começa a entender todo o trabalho de ser mãe, lógico, tem tudo isso. Mas também essa urgência climática é uma discussão, é uma Sim. pauta entre eu, minhas amigas, inclusive meus amigos. Do tipo, não sei se eu quero ter filho, se eu demorar pra ter filho, eu não vou ter, porque eu tenho medo dele durar 2, 3 anos e aí acabou. É, sim, tem Então isso. isso afeta claramente as nossas decisões. Afeta decisões do tipo, pô, será que eu quero ficar com uma pessoa só? Porque é meio tudo meio urgente, sabe? Meio imediatista. Vai que não tem mais nada. Você já viu, tipo, vai pra Machu Picchu, porque Não, senão vai desaparecer. mas aí já virou a grande putaria do apocalipse Ah, não, também, né? mas Vamos qual lá. é o problema da putaria? Não, nenhum. Mas aí do tipo, ai, porque o ar não tá puro, vamos todo mundo se pegar. Aí já me parece meio que uma desculpa pra fazer algo que já queria fazer e só tá dizendo que tá rolando uma poluição, entendeu? Não, e pode ser, mas a gente tem uma questão imediatista. Eu fico Sim. ansiosa quando me falam, sei lá, Veneza vai sumir.
Aí eu já fui, né? Mas, tipo, se eu não Mas fosse. Veneza tá, entre aspas, sumindo há tanto tempo, né? Eu sei, só que com todas as manchetes que vem, você começa a acreditar. Não, não, claro. E talvez tenha que acreditar mesmo, não sei. Mas olha só, essa preocupação também com o ecossistema é uma preocupação que vem de um lugar de burguesia. Por, Total. porque a mulher hoje, geração Z barra milênio, a mulher hoje mais pobre e ou, né, religiosa, tá tendo filho que se dane. Mas na E, questão e da de novo, pessoa. não tem julgamento aqui de certo ou errado da história. Então, esse lance do tipo, não sei se eu quero casar, não sei se eu quero ter filho de um lugar de preocupação com ecologia, vem de um lugar também de uma classe média alta Vem de ocidental. um lugar de privilégio que você tem Total. tempo pra consumir esse tipo É. de E, conteúdo, e eu não sei se, estudar. eu não sei se também se é a única das razões, né? Porque querendo ou não, homens e mulheres hoje, mas mais mulheres nesse aspecto, é, ao crescer, né, ao ficarem adolescentes e adultas, também conseguem hoje ver que existem muito mais opções e formatos para a vida dela do que apenas casar e ter filho. Novamente, pode casar e ter filho, mas talvez ela tenha mais facilidade de descobrir isso hoje do que a mãe, a avó e a bisavó, É feminismo. que ela pode, não, peraí, casar é legal, mas talvez eu prefira não. Talvez eu queira ter filho sem casar, talvez eu queira casar sem ter filho, talvez eu Sim. não queira nenhum nem outro, talvez eu quero os dois pra caramba e dane-se. Tipo, são escolhas que as Não mulheres existiam. anteriores a elas não tiveram, porque pra avó dela não casar era mal visto. Sim, Pra avó dela casar e não ter filho era mal visto, total. sabe? Eu tava até falando, eu não sei se eu quero. Eu gostaria de ser mãe, mas se eu não fosse, não seria uma grande questão, sabe? Se acontecesse legal. Aham. Mas se não, também tudo bem, eu Tudo não bem. preciso disso pra me sentir completa. Não é esse o ponto. Eu Não sei é o que muitas propósito da mulheres. sua vida, Não, e né? muitas mulheres querem, tá tudo bem Tá também, tudo mas não bem é também. a minha É. pegada. Mas eu gostaria de ser mãe. Eu gostaria mais de ser mãe do que de casar. Por Isso, isso eu penso em isso já, congelar isso já ovos. é um sintoma. É. Mas isso já é um sintoma que não é Z. Os millennials já trazem isso. Porque os millennials já são a primeira geração que tem filho, mas não casa, casa, mas não tem filho, É, né? mais ou menos. E aí isso a gente meio que vê a geração Z repetindo, de certa forma, do tipo, pô, isso é legal, Uhum. entendemos que é legal, essa liberdade, que é uma liberdade, realmente. Você pode pegar, casar com filho, casar sem filho, não casar e ter filho, não casar e não ter filho, Tem muitos formatos, né? né? Casar E, com mais de uma pessoa, não casar com ninguém. e eu acho legal que quando eu tava na escola, os emojis. Você lembra os emojis do iPhone, do WhatsApp? Tem os emojizinhos lá. Ia saindo os outros formatos de família. Então antes tinha um homem, uma mulher e uma criança. Aí Uhum. depois saiu um homem com um homem e uma criança. Saiu os casais homossexuais. Aí depois saiu pais e mães solteiros, né? Tipo, Solos. Solos. E é legal, isso é porque doido, né? existem outros formatos de família. Sim, E não se falava sobre isso total. antes. Então, quando eu ia montar na escola e eu era mais nova, minha família era minha mãe e meu pai, apesar de separados. E Uhum. ainda são, mas hoje eu consigo enxergar que ambos são minha família, mas são famílias diferentes. São compostas por integrantes diferentes, mas ainda assim eu tenho duas famílias. E eu vi uma psicóloga falando pra uma criança quando os pais se separaram, eu achei muito bonitinho. Que antes ela tinha um núcleo, agora ela tem dois, olha que legal. E vai cada vez agregar mais gente. Então não precisa ser uma coisa má vista, assim. Eu acho que existiram. A psicóloga era millennial, né? Mas a criança era novinha. Uhum. Então é legal que você vê que vem. Vocês são tipo irmãos mais velhos, sabe? Certo. Vocês são vocês são um pouquinho mais conservadores, que vocês são mais velhos. Vocês tiveram um contato mais próximo com a geração X. E talvez o que a gente faz é muita farra, ou muita putaria, ou muita besteira. Aham. Talvez. Um pouco. Mas vocês vão quebrando algumas barreiras. Pode E ser. a gente vai passando com mais facilidade por essas barreiras. Só que a gente tá quebrando um pouco mais pros próximos que vierem. Mas estão falando que os alfas vão vir bem conservadores, viu? Sério? Curioso, acho que vale até depois a gente falar mais sobre esse ponto, né? Uhum. Porque acho que entra naquilo que eu falei também de comportamentos meio cíclicos, né? É que tipo um É, pêndulo, né? A história é um é, pêndulo. a história é um pêndulo, curioso. Eu não Uhum. tinha parado pra pensar nisso ainda. Ah, a gente podia fazer o Vamos, perguntinhas, hein? vamos. Foi a mesma pessoa que forneceu dados pro Svésia É isso, que gosto. fez, então eu tô um pouco Eu só queria preocupada. que você não criticasse porque a gente tá falando de uma mulher.
de uma mulher da geração Z, sabe? Me deixa muito chateado ver uma mulher criticando outra. Vamos Nossa, lá? você é podre. Vamos lá, o embate. Bora. Primeira pergunta. Qual geração tem mais vontade de se casar? Eu acho que eu já deixei claro aqui que é Eu, a eu geração acho Z. que é a geração Z, porque a pessoa foi clubista pro Svésia. Pode passar, John, vamos ver a resposta. Ah, como é gratificante pra gente apoiar a nossa visão em dados sólidos. É isso que eu tenho a dizer sobre essa primeira pergunta. Eu nem sabia desse dado sólido. Qual a geração mais provável de se casar com uma inteligência artificial? Cara, posso falar? Eu acho que são os millennials por uma questão. Eu acho que é a gente, infelizmente. Mas aí eu lembro daquele filme Her. Já ouviu esse filme? Já vi. Do Joaquin Phoenix? Aham. Então eu vou nessa vibe aí, vou dizer que são millennials, porque aquele personagem é o estereótipo dos millennials. Aliás, baita filme. Se for a geração Z, eu vou ter que jogar o microfone na Dani. Tá? Eu preciso te falar. Vamos lá, vamos ver. Opa! Eu estava errado, mas eu não podia estar mais feliz de estar errado, entendeu? Ainda assim, vejam o filme. E, gente, o que eu posso dizer? A geração Z tá se descobrindo aqui hoje. A gente vai ter que deixar outra Dani fazer toda vez. Próximo. Vamos ver. Qual geração dá menos importância para relacionamentos casuais? Você quer responder? Eu respondo. Menos importância para relacionamentos casuais. Acho que Gen Z. Novamente a geração Z. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Eu vou olhar pra todas as câmeras. Sabe por quê, gente? Porque a geração Z quer casar. Não. Eu vou trazer a minha opinião versus o dado. Vamos ver se é a geração Z. Aê! Opa, olha para todas as câmeras agora. Vamos lá. Eu olho pras câmeras e digo, ainda há salvação pra nós. É isso mesmo, gente. Vamos viver essa coisa linda chamada amor. Nossa, isso é podre. Acabou, né? Acabou? Acabou. Acabou. Bom, pelo menos uma veio pra mim, hein? Veio pra mim. Acho que o grande aprendizado que a gente traz para esse episódio hoje, a gente precisa concordar com isso, é que millennials disruptivos, geração Z seguindo passos de millennials. Ah, cálice, não foi isso que a gente falou, não. Nossa, você sintetizou do jeito que você quis. Eu acho que vocês escolheram de 10, 3 batalhas, a gente escolheu as outras 7. É meio isso. Dados para quê, né? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Que episódio memorável, gente. Adorei. Apesar de você ter me incomodado muito, a gente acabou concordando, você reparou? Até mais do que eu gostaria. Não, eu achei que Ah, foi bem mesmo. foi massa, foi massa. É isso aí, gente. Aproveitando, sigam a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, blá blá blá. Sigam a gente. Mandem mensagens desde que seja pra dizer que estão gostando pra caramba, senão nem mandem, a gente não liga. E Não, tô caso você brincando. tenha dados melhores que jogam Millennials pra baixo, por favor, também comente, porque o meu pessoal aqui não tá me favorecendo. Então, se vocês quiserem ajudar, por favor, tá aberto aí. É isso aí, gente. Brigadão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.